Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora em gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e o impacto para sócios e advogados. Aproveita agora para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o advogado Carlos Augusto Monteiro e Nascimento, que é advogado há 37 anos, sócio fundador da Monteiro Nascimento Advogados, presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados do Conselho Federal da OAB, presidente da OAB Sergipe de 2010 a 2015, ele conselheiro federal por Sergipe de 2007 a 2009, presidente do CESA Sergipe de 2017 a 2021 e é presidente da AOBRAE, a Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial. Ele também é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança do Monteiro Nascimento e o futuro da sociedade de advogados. Carlos Augusto Monteiro Nascimento, meu querido presidente, amigo de décadas. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Sócios. É um prazer ter você aqui para a gente falar de advocacia, falar do escritório, você contar a tua história. Então, a palavra está com você para as tuas boas-vindas e a gente começar o nosso papo. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos. Com extrema satisfação e participo aqui desse bate-papo informal, descontraído, leve, como sempre foi a nossa relação. A Lara é uma querida amiga de alguns anos. Nos conhecemos na Comissão de Sociedade de Advogados e depois também fizemos algumas parcerias. Ela fez algumas consultorias no escritório. Eu fui presidente da Ordem em Sergipe e tive o prazer, a satisfação de trazê-la para alguns eventos, nas 2 conferências que nós fizemos, em alguns eventos isolados, para brindar os advogados sergipanos com sua inteligência, com seu conhecimento, e sempre foi uma relação extremamente franca, objetiva, leal e muito sincera, e de muita troca. Então, eu fico muito orgulhoso de ter esse privilégio, esse prazer de estar aqui dividindo esse espaço com você, Lara. O prazer é sempre meu, porque eu sempre aprendo com você. Você dá aula de várias coisas, além de advocacia, de política de ordem, que eu acho que a gente sempre aprende. E hoje eu tenho a honra de te chamar de meu presidente na nossa Comissão de Sociedade de Advogados, né? Então, assunto não nos falta, eu tenho certeza disso. Augusto, assim, eu te conheço há alguns dias, né? Para não dizer algumas 2 décadas quase. Sei bastante de você, sei bastante do escritório. A gente tem aí trocado realmente muita informação sobre as carreiras que a gente vem abraçando. Mas quem assiste a gente não sabe como começou a tua história, né? Você está há 37 anos como advogado, né? Não é pouco tempo. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi o começo, como é que foram as tuas escolhas, como é que foram esse início de caminho, porque muitas pessoas que estão assistindo aqui podem estar exatamente desse início de fase de carreira, e às vezes quem vê você já no teu escritório com tanta história, né, realizada, acha que sempre foi assim, mas não, tem um começo, né? Como é que foi? Eu acho que é importante fazer assim, um breve histórico da minha trajetória. Eu costumo dizer que quando, na oportunidade que fui presidente, no momento da entrega das carteiras,
da carteira individualmente a cada advogado, a gente vai sentindo em algumas oportunidades as mãos trêmulas, aquele advogado ou advogada suando frio, e às vezes você fica meio surpreso com o tamanho que as pessoas dão a você. Espera aí, por que a pessoa está gelada aqui? Porque a pessoa está nervosa? Porque ela não está na frente de nenhum popstar, nenhuma pessoa assim com esse tamanho que se imagina. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode superestimar, mas também a gente não pode subestimar o sentimento das pessoas. E a gente, por conta da trajetória nossa, acaba a gente, claro, servindo, sim, de uma referência, de um espelho, de um norte, especialmente para aqueles que estão chegando, aqueles que, como eu, não tinha e não tem nenhum parente, não tem nenhum tio, não tem nenhuma pessoa próxima na advocacia. E aí a pessoa sai da faculdade e fala, como é que eu começo, né? Como eu não tenho parentes importantes, não tenho ninguém no tribunal, não tenho nenhum juiz, não tenho nenhum promotor, e como é que eu vou crescer? Então, a minha história é um pouco essa, de que quando eu comecei eu não tinha literalmente ninguém na profissão. Eu fiz uma faculdade, eu comecei, o meu primeiro vestibular foi engenharia, e eu fiz uma engenharia porque meu irmão tinha feito, e felizmente ou infelizmente eu não passei nesse primeiro vestibular de engenharia. E logo em seguida eu fiz para direito e passei. E devo confessar que no início da minha faculdade eu não tinha muita convicção de que era isso, que eu era mais incertezas do que certeza. Mas fui ultrapassando período por período. Eu sou nascido, criado e concluí meu curso de Direito no Rio de Janeiro, mas minha família toda é do Sergipe, do interior de Sergipe, mais especificamente Lagarto, Sergipe. Meu pai e minha mãe são de Lagarto. E eu concluí o curso no Rio, meus pais se separaram, minha mãe veio para Sergipe, meu pai ficou no Rio, e eu ainda passei um ano no Rio. Eu tinha feito um estágio numa indústria no Rio, São Cristóvão, e quis tentar a vida ainda, passar um ano no Rio para tentar a possibilidade de ser advogado. E longe de mãe, longe de irmãos, eu falei, só de uma coisa, deixa eu ir lá para o meu novo ninho. E vim sair direto do Rio de Janeiro para direto para Lagarto, que é a 78 quilômetros de Aracaju, e fui abrigado por um amigo da família que tinha um escritório, ele era professor, e ele não tinha tanta dedicação ao escritório assim. Ele era professor, chegava às 10 horas, saía meio-dia para almoçar, voltava às 2 ele ia para a escola da aula, voltava 4, 5 horas, e aí o escritório ficou praticamente na minha mão. Eu estudei muito, eu me lembro que nesse escritório, para você ver como ele trabalhava só durante o dia, nem lâmpada tinha, porque ele não trabalhava de noite. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma fluorescente, equipar o escritório de luz, e todas as noites eu ia para o escritório estudar. Eu era novo na cidade, e aí eu consegui dar aula numa escola de segundo grau, exatamente com essa ideia de me integrar à comunidade. Eu sempre gostei de futebol, então também comecei a me integrar também às peladas lá da cidade. Tinha amigos de infância. Entrei na justiça desportiva lá, amadora da cidade, para poder também dar os primeiros passos, me mostrando como advogado. Aquele advogado pequeno, mas full service, fazendo absolutamente de tudo, naquelas cidades vizinhas, e fui dando meus primeiros passos, com muito sacrifício, com muito esforço, e aos poucos, mas sempre com muita perseverança, com muita determinação. E acho que também é um capítulo interessante que
nos 2 primeiros anos, eu ainda me aventurei a tentar concurso público, porque acho que também é um fenômeno daquela época e ainda de hoje. Quando você faz faculdade, você sempre tem a ilusão de que você quer ser juiz, promotor, delegado, defensor público. E eu não fui diferente disso. E olha que isso tem quase 40 anos. Só que o dia a dia da advocacia, ela não permitia que eu tinha que pagar conta, eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Então, eu não conseguia estudar com a dedicação necessária para o concurso público. Eu estudava muito para o caso. Chegava um caso, eu estudava muito para aquele caso. Então, um criminal, eu nunca pensei em fazer criminal, mas estudava muito. Fiz uns 3 júris no início da minha profissão. Eu não entendia nada do trabalho, mas aparecia, vamos lá. Então, eu sempre estudei muito para poder fazer o melhor, ou pelo menos tentar fazer o melhor para o cliente. E eu me inscrevi nos 3 concursos, e, Lara, eu não fiz nenhum dos 3. Quando chegava no dia, eu falava bem assim, eu não estudei e não vou passar, então não vou. Isso passou uns 2 anos assim. Acabou que eu falei bem assim, sabe de uma coisa? Eu vou esquecer essa questão de concurso e o meu esforço vai ser para a advocacia, só advocacia. E eu acho que talvez aí seja primeira mensagem, né? Não digo recado ou um conselho, mas eu acho que quando tem aquele ditado que gato com 2 sentidos não come rato, né? Então, eu acho que, como eu foquei para a advocacia, eu mirei na advocacia, eu não fiquei tentado a outras coisas. E aí isso facilitou a minha vida, porque eu só pensava em uma coisa. Quando você é dividido, né? A coisa não acontece. E nesse momento que eu passei a ter mais foco, as coisas aconteceram com mais força. E aí as coisas foram acontecendo. Eu confesso que eu tive, não sei se foi um misto de sorte, dedicação, determinação, mas eu posso confessar que eu nunca me senti com muita dificuldade na advocacia. Como eu trabalhava muito, sempre gostei de ficar até tarde no escritório, até hoje eu tenho uma mania de sair do escritório 8h30, 9 horas. Eu não sou exemplo para ninguém, porque eu gosto. Ou até né? Porque advogado não tem horário, né? A verdade é essa. Exato. Né? Então, a partir eu costumo dizer que depois de 6 horas da tarde é a hora que eu costumo desenvolver melhor, porque é quando as consultas, os contatos com os clientes, as reuniões, as audiências, a troca de informações dentro do próprio escritório. Aí as pessoas vão saindo, vão para casa, vão me deixando aqui, então eu vou ficando mais concentrado, e aí eu fico mais atento ao que estudar mais, enfim. Então eu costumo sair 8h30, 9 horas da noite do escritório, invariavelmente, mas desde sempre. Então eu acredito que não seja só sorte e não seja só trabalho, mas é uma conjugação de fatores. Uma coisa que eu observei da tua fala, né, que você... Que ano que você veio para Lagarto? 86, final de 86. Então, a gente está em... Constituição era outra, a gente tinha outro cenário de advocacia, quando a gente pensa em advocacia, o que ela é hoje, né? Ali você está com uma outra realidade, e ainda mais quando a gente fala de cidades do interior, né? Então, eram pouquíssimos advogados, era um fórum só, muito provavelmente pouquíssimas varas. Então, assim... A relação pessoal muito, muito ativa nessa época, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito curiosa, que é muito uma característica sua, você é uma pessoa de networking, né? Você está sempre em grupo, você está sempre em grupamento, você está na OAB é um grupo, o SES é outro grupo, você transita muito em grupos de pessoas. Agora, quando você volta lá para o teu começo, isso é uma característica tua, né? Então, ir para o futebol já era busca de grupo. E, assim, para o advogado, para quem está começando, você tem que formar grupo. Você tem que estar transitando, né? Sendo visto nos lugares.
Eu costumo falar assim, porque você vê essa participação de futebol, de escola, foi uma coisa muito natural, não foi nada forçado. Eu confesso que, eu olhando para trás, eu enxergo que eu melhorei muito nisso aí. Quando você fala que eu faço muito network, eu enxergo que eu melhorei muito nisso. Eu era uma pessoa sempre muito introvertida, muito tímida, mas sempre gostei de fazer amizades, mas sem muito foco em ter resultado disso. Gostava porque eu sempre gostei de gente, mas a profissão ela vai meio que canalizando você a enxergar além, né? Enxergando mais. Eu costumo dizer muito aqui no escritório, que a gente sempre tem novas contratações, participo muito de processo seletivo, eu tenho equipe, eu tenho um escritório também, outras unidades em outros estados, então eu também vou fazer visita. Então, eu estou sempre em contato, seja com advogados estagiários do escritório, como também de advogados estagiários no seio da Ordem dos Advogados. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você gosta de andar de bicicleta, e se você é advogado, se você é empreendedor, se você precisa de fazer esse network, você precisa se relacionar, andar de bicicleta, beleza, tudo bom, é gostoso, é saudável, você contempla a natureza, você tira foto, você coloca no Instagram, mas não é mais interessante você, pensando você juntar uma coisa com a outra, você entrar num clube de ciclismo, um clube que tenha 30, 40, 50, que numa terça-feira de noite, ou numa quarta-feira de noite, num dia da semana qualquer, à noite, fazem aquele trajeto, 10, 20, 30, 40 quilômetros, isso no Brasil inteiro hoje foi disseminado, e ali é numa parada para tomar um caldo de cana, para comer um pastel, para tomar uma água, comer um açaí. Aí você encontra ali um médico, e aí você está conversando, você nunca viu aquele médico, nunca teria como você conhecer, mas é a partir daquilo ali que você conhece. Aí você vai fazer um curso de inglês, e você contratar um professor particular, porque você não vai num curso, porque você alia o conhecimento, agrega valor à sua profissão, mas ao mesmo tempo você está conhecendo gente diferente. E aí você vai pensando em outros espaços que acaba isso de alguma forma e não tem resultado imediato, isso também não é matemática que vai dar resultado igual, não. Pode acontecer, como pode não acontecer. Agora, eu também aprendi que só não acontece para aqueles que realmente não queiram se mexer. Então, eu acho que esse relacionamento fora do escritório é muito importante, seja numa igreja, seja num culto, não que você esteja ali para você querer exclusivamente negócio, mas por que não aliar uma coisa com outra? Por que que eu não posso ser o advogado do meu amigo? Porque o amigo, eu costumo também muito dizer isso no escritório, aquele amigo que anda muito com você, se ele fosse procurar um advogado, ele ia procurar você como advogado? Né? E por que não? Então, você também se projetar, independentemente da amizade, que você seja capaz, que você seja competente, que você seja estudioso. Agora, se você está botando no Instagram, está tomando cerveja o tempo todo, está em festa o tempo todo, que você só quer farra, você quer qual o resultado? Qual o resultado? Né? A gente vive hoje muito isso, essa divulgação das imagens a todo momento, mas um exemplo, e abrindo apenas um parêntese aí, que como a nossa conversa ela não é bem definida, digamos assim. Não é palestra. A gente está batendo um papo, então não tem nada muito cronometrado, com cronograma específico, mas eu acho que é muito importante que as pessoas que estão ao nosso redor nos enxerguem como advogados. Porque se não enxergar como advogado, a gente sempre vai ter um público muito reduzido de clientes. Então, quando a gente fala em network, quando a gente fala em cliente, porque qual é a pergunta dos milhões, né? Como é que se faz para ganhar cliente? Eu acho que você deve, em todo local que você vai, em toda palestra, a pessoa pergunta, eu quero ter cliente, como é que eu faço?
qual é o segredo? É o que me pergunta, e eu também respondo da mesma pergunta. Se você souber, me diga, porque eu não sei como. Mas se você se mexer, se você se relacionar, se você se projetar nas redes de uma forma mais séria, mais austera, com conteúdo, eu acredito que é essa projeção que você vai ter. Mas se na rede social você só está jogando futebol, se você só está fazendo esporte, então acho que a profissão é outra, não é de advogado, não. Não, e uma coisa assim, com certeza a nossa história vai e volta, né? Porque eu quero mais ouvir de você também, das tuas experiências. Hoje, num pós-pandemia, em que as pessoas se habituaram ao digital, eu acho que esse teu exemplo de sair do escritório e ir fazer alguma coisa que eu tenho interesse e vir interesse comum com uma outra pessoa que eu não conheço e que eventualmente isso pode desdobrar para outras situações, né? Você se colocando como advogado, como advogada, com um interesse comum com alguém, seja um ciclismo, seja uma língua, seja vinho, seja qualquer coisa. E a partir dali a gente vai desenvolver possíveis outras relações. A importância de se sair de casa, né, Augusto? Porque assim, as pessoas se habituaram muito com o digital, colocam um celular na mão e fotos, stories, nananã, e fica uma coisa muito digital, muito fria no relacionamento pessoal, e isso vai te distanciando do teu potencial cliente, né? Então, a importância de sair, de ter interesses, de sair da casca, de enfrentar o mundo com todas as suas vicissitudes, né, com as suas diferenças, com as suas questões, e a gente se colocar como opção real para as pessoas, né? A especialista no assunto é você. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou falar Mas da eu minha aprendi com experiência. alguém, né? Da minha experiência, do dia a dia, de como eu sinto e como eu enxergo as coisas, né? Eu acho que essa questão do pós-pandemia, do, do home office, do formato híbrido, da questão sempre pergunta a questão da inteligência artificial, se ela vem substituir os advogados, tal. E eu sempre coloco uma coisa, eu acho que eu não tenho aquela avaliação pessimista e catastrófica de alguns que dizem que a advocacia vai acabar, que a gente está indo para um momento realmente muito difícil. Eu acho que a gente tem uma característica, enquanto advogado, que todo e qualquer profissional liberal sempre vai precisar ter, que é a questão da credibilidade e da segurança e confiança de quem está contratando você. Então, eu só vou procurar um médico que eu confie nele. Eu só vou procurar um advogado que eu confie nele. Então, é claro que é muito difícil a gente fazer uma projeção que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que esse elemento do olhar, esse elemento da convicção, do estudo, do conhecimento, isso sempre vai fazer diferença, porque eu vou querer sempre contratar um profissional que quando eu assino a procuração, eu estou entregando um pedaço da minha vida para ele, seja meus sonhos, seja projetos futuros financeiros, seja minha família. Ele está decidindo a minha vida, eu estou entregando, estou dando uma outorga a ele, para ele resolver o meu problema. Eu não vou entregar para uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho histórico nenhum, não sei nada, né? Quando a gente hoje vai contratar alguém, a gente vai verificar hoje no Instagram quem é a pessoa, como As ela se comporta, referências, né? A gente liga, agora acabei de ligar agora, uma sócia minha está precisando de um advogado aí em Maceió, trabalhista, e aí eu naturalmente liguei para um colega meu lá de Maceió para ele me indicar. Então, a vida inteira eu acho que isso não vai mudar, é que a nossa profissão é de indicação de referências. E aí as referências, a gente tem um modelo, né?
E aí eu acredito que essa questão do modelo virtual, eu vou contar uma passagem aqui no escritório que aconteceu, que vez por outra, quando eu sou chamado para falar em algum lugar, eu faço essa menção a isso, que eu acho que é uma história interessante. Eu participei agora de um painel na Universidade Federal aqui, e para falar sobre o modelo de home office. E tinha procurador do trabalho, tinha um professor da Argentina, a mesa bem juiz do trabalho, promotor de justiça, e eu estava ali eu estava na mesa, e eu falei, rapaz, eu não sei o que eu vou falar aqui, porque eu não entendo disso de trabalho, a minha área é civil empresarial. E até que chegou uma advogada, uma professora de São Paulo, que estava falando sobre o escritório dela, que era um escritório grande e que, pós-pandemia, reduziu 3 andares, transformou em um. E o escritório diminuiu muito, enxugou muito. Eu falei, olha, eu estava esse tempo todo aqui sem saber o que falar, mas eu vou trazer a minha experiência. Eu tive uma reunião durante a pandemia e uma equipe minha, que é composta de mais ou menos de 30, 40 pessoas, ia ter uma reunião geral. E o sócio, que é coordenador dessa área, ligou para mim e falou, olha, eu queria que você participasse da reunião. Eu entrei. Quando eu entrei, ele já tinha começado. E quando eu entrei, Lara, só tinha umas 4 ou 5 pessoas da forma como a gente está aqui, aparecendo o rosto. De 30 a 35 pessoas era só um nome. E aí eu falei, olha, aí eu falei com a minha sinceridade bem peculiar, eu falei, olha, desculpa, mas ou eu estou na reunião errada, ou eu vou esperar todo mundo entrar para a gente conversar, porque eu só acredito no sistema, no sentimento de pertencimento, quando a gente se envolve, quando a gente conhece a filosofia. Tem gente aqui que nunca me viu e eu nunca vi a pessoa. Então, pode ser que eu seja arcaico, ainda esteja em outra época, mas eu acho que a grande dificuldade, Lara, desse momento aí, dessa discussão de virtual, home, híbrido, qual é o melhor formato, eu acho que o formato que você envolva as pessoas é o melhor formato. Eu acho que não existe você querer ser sócio, você querer se integrar ao escritório, querer um reconhecimento do escritório, se você está dentro da sua caixinha e você só bota o nome lá. Né? É ter iniciativa, é falar, é discutir. A dialética é o nosso principal ponto da advocacia, né? É aquela velha história, né? É a história do porco e da galinha, né? Para dar o alimento, a galinha só se envolve e o porco se compromete. Né? É mais ou menos isso. A pessoa está envolvida ali, mas todo dia está botando um ovo, mas não perdeu sua vida por isso, né? O porco não, para dar a carne, para dar o bacon, ele tem que se comprometer, a vida dele se compromete. É bem mais ou menos isso que a gente está vivendo. Não basta só se envolver, né? Tem que se comprometer a estar junto, né? A se comprometer com o escritório. Mas, enfim, volta um pouquinho aqui, porque a gente ainda está em Lagarto na tua história. Eu quero saber como é que você vai para Aracaju. Isso é interessante. Como é que é esse movimento? Você estava lá, estava no escritório, botou a lâmpada, fez o negócio acontecer? E eu acho que é interessante essa transição, porque depois de algum tempo, digamos 2, 3 anos, e interior, não sei se é uma peculiaridade do interior do Nordeste, mas tem um dia na semana que é o dia da feira. Então, lá em Lagarto, especificamente, é dia de segunda-feira. Mas cada interior tem a sua feira. E a feira, o que quer dizer? É o dia em que as cidades menores, circunvizinhas daquela cidade maior, todos vão àquela cidade para fazer suas compras. Então, compra de forma generalizada.
E lá era dia de segunda-feira. E aí, eu sou muito grato a Lagarto, eu ainda vou com alguma frequência, tenho muitos amigos, recebi título, e gosto muito. E em pouco tempo, eu passei a ter realmente uma clientela boa, uma clientela de muito movimento, mas era uma clientela de pessoa física e que exigia muito, cobrava muito. Todo dia ir lá cobrar o movimento do processo, o andamento do processo, e chegou um ponto que confesso que eu fiquei muito cansado dessa tarefa mesmo de todo dia, toda segunda-feira, atender 30, 40, 50 pessoas. Sem brincadeira, era muita gente. E no interior você também tem que rodar muito, você tem que ir para as cidades vizinhas, as comarcas vizinhas, que às vezes têm distância de 100, 200, 150 quilômetros. Naquela época tinha processo, você tem que pegar processo, depois devolver. Hoje é tudo mais fácil. Mas naquela época você tinha que rodar 200 quilômetros para pegar o processo, voltar com aquela pilha de processo, trabalhar, depois voltar para levar lá, tinha prazo, se ultrapassasse o prazo, perdia, enfim. E é isso, confesso que acabou me passando aquele sentimento de que não era mais aquilo que eu queria. Eu queria uma atuação mais impessoalizada. E eu comecei a ter algumas empresas me contratando para advogar, que eu acho que também é um dado interessante. Você achar o seu local, achar a sua praia, achar o que mais você se sente confortável. Eu acho que nessa fase inicial você precisa fazer tudo, né? E diante das minhas circunstâncias, eu não tinha outra opção. Eu não tinha. Quando você começa, você recusar cliente é muito complicado quando você precisa ter conta para pagar. E, com o tempo, eu fui verificando que era aquilo que eu me identificava melhor. Trabalhar com e-mail, com resposta, naquela época fax, você respondendo, ter uma vez na semana um contato com o cliente, deu a informação precisa, não precisa ser pessoalizada isso, ter contato todo dia. E aí isso foi avançando até que eu, já em Aracaju, um cliente meu de Aracaju me pediu para abrir um escritório em Aracaju para atendê-lo especificamente, isoladamente ele. Isso levou mais ou menos uns 6 meses, depois foram aparecendo outros, e aí foi um dado interessante. Através de uma das empresas que eu advogava, eu fui chamado a ser correspondente de um grande escritório de São Paulo. E nessa correspondência, eu pedi para ir lá visitar o escritório e conhecer a estrutura. E era um escritório com mais de 1.500 advogados, era uma estrutura imensa. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, olha, quando eu crescer, eu quero, a modo de pobre, essa estrutura, essa ideia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu me lembro que eu tinha, na época, esse cliente, ele tinha uma sala num edifício comercial, disponibilizou essa sala para mim, eu fiquei lá por 1 ano e meio, 2 anos, e eu tinha um carro, eu me lembro, um Tempra 16 válvulas, e eu tinha comprado um apartamento financiado. Isso já em Aracaju ou ainda lá? Isso já em Aracaju. Já em Aracaju. Já em Aracaju. Aí eu vendi esse apartamento e vendi o carro. E para comprar o meu escritório. Eu me desfiz de tudo que eu tinha para o projeto, porque pelo fato daquela semente lá do escritório que eu fui visitar, que tinha sala própria para reunião, tinha uma estrutura, eu falei, para entrar nesse segmento eu tenho que estar mais ou menos organizado. E aí eu fiz essa aposta. Eu vendi o que eu tinha, depois entrei num consórcio, comprei um carrinho para andar e investi tudo que eu tinha nesse escritório, com sala de reunião, uma coisa apresentável, porque antes desse escritório, para eu atender um cliente, eu sempre marcava um almoço, um café na rua, porque eu não tinha como ter uma estrutura para apresentar.
E aos poucos as coisas foram acontecendo, as empresas foram chegando, e aí eu também me defini, e defini com os meus sócios, que eu tenho 4 sócios, que são todos 4 ex-estagiários. Uma era gerente do escritório, depois fez curso de direito, passou e virou advogada e virou sócio, e outros 3 foram literalmente 3 estagiários. E essa equipe, eu falei no início da construção dessa sociedade, e a gente ia ter que fazer uma opção de advogar para demandados, para empresas, e a gente ia ter que renunciar a quem viesse como pessoa física para o escritório. Isso, para mim, foi talvez o momento mais difícil de formatação e identificação do escritório, porque a gente deixou muitas oportunidades passarem, porque, literalmente, quando vinha uma pessoa física, eu falava, olha, se eu entrar com ação contra essa empresa, amanhã ou depois, essa ação vai me prejudicar para eu entrar. E dito e feito, umas 2 ou 3 empresas que entraram depois, que se tornaram clientes do escritório, a primeira coisa que perguntou é se a gente já tinha ajuizado alguma ação contra essas empresas. E é uma política, acredito que uma política recorrente. E aí as coisas foram evoluindo, e aos poucos as coisas foram crescendo, a gente também foi também se aproximando de consultorias, abrir a cabeça, pensar diferente, e aí aos poucos a gente foi avançando, e hoje nós temos escritório em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. E quantas pessoas envolvidas, Augusto? Hoje? No total hoje do escritório, 130 pessoas. 130 pessoas, né? Então, hoje... E assim, com certeza esse ponto que você falou, né? Que é um dos pontos mais difíceis que a gente vê na advocacia de uma maneira geral, que é a coragem de definir o cliente, né? Porque realmente a advocacia ela tem muitas oportunidades e sempre vai chegar alguma coisa interessante na tua mesa. Agora, saber que o que você perde ao tomar uma decisão de abraçar um cliente que possivelmente pode vir a te atrapalhar num projeto estratégico do escritório é um ato de coragem, né? E ainda mais se tratando de Aracaju, não é uma capital gigante, né? Que tem ali, não tem tantos escritórios assim, as pessoas vão buscar os maiores escritórios, os melhores escritórios, enfim, vai ter essa busca, né, pelos profissionais que estão na ativa na capital, mas é um estado pequeno do Nordeste, né? A gente não é igual Salvador, não é igual Recife, são outras praças muito diferentes, né? Qual que é a tua percepção, assim, regional, em termos de advocacia? Você que tem escritórios em várias unidades, tem essas diferenças? Você percebe isso claramente? Eu acho que existe diferença. O país é um país continental, com suas peculiaridades e suas características. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que você conhecendo a realidade local, você tem naturalmente uma chance maior de um êxito maior, de um trabalho mais personalizado, digamos assim. A gente hoje a gente ainda faz correspondência de alguns escritórios de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, e a gente vai verificando que é claro que faz diferença eu conhecer como é que funciona o judiciário sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, dando um exemplo. Então, aqui em Sergipe, claro que você conhecer um desembargador, a forma como ele lida com algumas questões, qual é o histórico jurisprudencial das suas decisões, a forma como ele aborda, como ele gosta de ser abordado, a característica do juiz tal, isso faz muita diferença. Eu já verifiquei em algumas circunstâncias, em alguns momentos, em que às vezes a gente levar um memorial de um escritório de São Paulo para um desembargador do Nordeste, dando um exemplo,
ele fala bem assim, por que que precisa vir um advogado, um escritório de São Paulo para cá? E isso a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar. Eu me lembro que eu estava esperando, e você me deu a liberdade para contar alguns causos, né, durante a trajetória, e eu me lembro que eu fiquei aguardando um determinado desembargador no tribunal, no hall do tribunal, e eu vi nós esperamos o desembargador cerca de uma hora ali no hall, e eu não conhecia o advogado, que era um escritório do Rio de Janeiro, um grande escritório do Rio. E a gente começou a bater papo, conversar, e ele falou, olha, eu preciso de um despacho vindo do Rio, e o desembargador já tem 40 minutos e não aparece, eu acho que ele não vem. Eu falei, olha, esse desembargador ele pode até demorar, e eu até estou estranhando que ele não é de atrasado, mas ele pode chegar até depois do horário, mas ele vai nos atender. E aí, papo vem, papo vai, eu sabia o time de futebol que o desembargador gostava. Aí, quando ele falou que era do Rio, e o time do desembargador era do Rio, aí eu falei, olha, acho que é interessante você abrir o assunto, você saudando ele, o time dele e tal. Coloca uma conversa do time aí que o papo já vai fluir. E dito e feito, quando ele saiu do gabinete, ele falou para mim, olha, aquela dica que você deu foi muito boa, porque quebrou o clima, né? A gente já chegou, já conversei, puxei um assunto, eu não conhecia, e acabou que foi muito positivo. Quando ele chegou no Rio, ele ligou para mim, falou, olha, eu estou te ligando para dizer que eu tenho aí umas 3 ou 4 causas e gostaria que você fosse o nosso correspondente aí. Olha, uma coisa despretensiosa, um bate-papo, uma conversa, e o fato de eu conhecer a realidade, conhecer a característica, algumas informações sobre aquele determinado magistrado, fez a diferença. Então, é claro que o fato de eu conhecer melhor a realidade local, eu tenho alguns degraus à frente do que aquele que não conhece. Sem sombra de dúvida, isso não... Nada tira. Essa é a grande força da advocacia local, né? Então, é entender isso e ficar cada vez mais atento aí ao que... E aí eu volto àquele assunto que a gente estava falando antes. A vida digital, ela afasta desse tipo de conhecimento, porque você numa reunião online ou numa audiência online ou o que seja, é tudo muito objetivo, não tem tempo para saudação flamenguista ou a saudação, o que quer que seja, né? Eu não entendo nada de futebol, mas você perde isso, né? Então, a importância desse tete-a-tete, quem é de interior, fazer esse relacionamento, um relacionamento honesto, um relacionamento respeitoso, um relacionamento bom com as pessoas que estão dentro do meio jurídico ali e que vão poder, enfim, fazer o que é possível, mas quebrando o gelo, né? Quebrando esses afastamentos aí que quem é de fora não entende. Quem é de fora não entende o jeito de falar, quem é de fora não entende os sotaques, as gírias. É meio que um estrangeiro na nossa terra, né? Mais ou menos isso, né? Augusto, assim, o escritório está aí hoje, então, com 130 pessoas, né? Você com seus 4 sócios, você mais 4 sócios, que eu conheço muito bem. Um abraço para todos aí, já de pronto, né? 4 unidades, 4, 5 unidades que você tem, uma atuação forte no Conselho Federal, uma atuação forte no CESA, que é o Centro de Estudo de Sociedade de Advogados, você na Albrae, podendo ter contato com escritórios do Brasil todo, né? Então, quer dizer, você continua fazendo networking, você continua ampliando a capilaridade do próprio escritório, atraindo para si, e eu sei que você faz um trabalho muito forte comercial, você é o grande ponta de lança do escritório, né? Como é que fica a tua preparação? Você é um jovem advogado de 37 anos de carreira, né? Mas óbvio que para a gente segurar 130 pessoas no escritório é um custo elevado, porque obviamente 130 pessoas não é um custo baixo, né?
Então, você precisa estar o tempo todo com muita fluência de novos contratos, de novos honorários, enfim, isso tem que estar o tempo todo sendo alimentado. Como é que você vê a preparação dos sócios, que geralmente são, como você falou, eles são teus ex-estagiários, que chegaram a sócios, construíram o escritório junto com você, porque é isso, né? São sócios que estão há muito tempo, né? Acho que 15 anos, por aí, mais ou menos isso, né? Mas nessa faixa. Alguns mais de 20. Mas a gente sabe que há uma tendência, assim, o viés comercial para o advogado não é um viés tão fácil de encontrar. A tendência é que eles sejam mais técnicos, operacionais, que estão à frente da atuação técnica propriamente dita, e muitas vezes não estão tão assim no fronte comercial. Como é que é a tua realidade hoje? Como é que você está preparando essas gerações para dar sequência aí a ter até mais advogados daqui a um tempo, né? Como que você vê isso? Eu acho que essa nossa realidade construída lá atrás, com os 4 ex-estagiários, 3 ex-estagiários e uma ex-gerente do escritório, ajudou um pouco a gente desenvolver uma cara, né? Desenvolver uma filosofia. Então, o investimento no estagiário é fundamental. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que o estagiário é muito importante ele escolher bem, e eu sei que o seu público aqui ele é muito amplo e variado, né? Então, a gente está falando aqui para jovens advogados já sedimentados, estagiários. Então, eu acho que eu já falei, eu faço questão de fazer parte do processo seletivo, da construção do processo seletivo e até mesmo de entrevistas do escritório. Então, eu faço isso com alguns propósitos. Eu até abro a entrevista falando isso. Primeiro propósito, eu fui estagiário lá no passado. Eu já mandei currículo e ninguém me deu a menor resposta. Então, eu confesso que de uns 3 anos para cá, eu tenho me policiado e criei aqui no escritório a necessidade da gente responder todos os currículos. Por mais que isso demande tempo, mas eu acho que é uma demonstração de atenção para quem manda currículo. Então, você manda um currículo, manda para o seu escritório e ninguém responde, eu acho que é uma falta de atenção absurda. E vai chegar um ponto que eu acho que tem um escritório que não pode se permitir que isso aconteça. Eu acho que quando você é menor, as coisas acontecem porque você tem muito prazo, tem que correr para lá. Mas quando o escritório está mais organizado, tem que ter alguém para tomar conta desses currículos, para pelo menos uma ligação. O e-mail é mais impessoal, mas uma ligação eu faço questão de fazer esse contato pessoal. E, então, esse é o primeiro critério, o primeiro ponto de resposta numa entrevista. É sinalizar para o candidato que, olha, você mandou o currículo e está aqui. Segundo, naturalmente, é você avaliar a qualificação, ver o conteúdo do currículo e também ter um olhar também de fora para dentro, você enxergar como é que está funcionando lá fora e como as pessoas olham você. Eu acho que também isso é muito importante. Como a categoria, como os advogados, como os estudantes, como os estagiários enxergam o seu escritório. Porque é um outro olhar, porque às vezes você está tão mergulhado dentro do próprio escritório que você acha que está tudo bom, ou você tem, às vezes, uma visão meio torta. E nada melhor do que a pessoa de fora falar, olha, desculpa, mas não é nada disso. Claro que algumas vezes a pessoa vem para elogiar, para encher a bola do escritório, mas tem algumas pessoas que falam, olha, poderia melhorar nisso? Olha, entrei no site e vi isso. E a pessoa também conta um pouco da sua própria história. Então, a diversidade hoje é um tema muito próprio do escritório. O escritório hoje tem um projeto que foi desenvolvido aqui no escritório já de algum tempo, mas nós temos hoje um deficiente visual como estagiário do escritório,
que, para mim, assim, dá um banho de conhecimento. Foi um aprendizado, vem sendo um aprendizado muito grande. O Pedro, ele tira nota 9,5, ele veio com um currículo nota 9,5. Então, a gente passou 3 meses aqui no escritório desenvolvendo um sistema para permitir que ele estagiasse no escritório. E foi uma grande sacada, porque ele é um querido, todo mundo adora. Então, a gente criou também alguns comitês do escritório. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem que valorizar as pessoas de dentro do escritório. As pessoas têm que se sentir integradas para ter exatamente essa troca. Eles distribuem, nos ajudam a confeccionar peças, a fazer pesquisas, a alimentação do sistema, enfim. E a gente, ao mesmo tempo, vai enxergando neles o nosso futuro. A possibilidade deles se tornarem advogados, se tornarem sócios. E aí a gente vai construindo da forma como a gente acha que tem que ser adequada à filosofia do escritório. Então, essa junção de interesses do estagiário e do advogado, para mim, eu acho que é fundamental para o escritório crescer, porque na medida que eu tenho um advogado que ele esteja altamente qualificado para ele fazer o que hoje eu faço, eu tenho hoje um espaço, eu tenho um percentual para poder já me envolver em outra coisa, e já aquilo que eu fazia ontem, eu já passo para o ex-estagiário ou o advogado de amanhã. Então, acho que o escritório ele tem que ter isso como uma filosofia, uma premissa de que a gente só consegue avançar se a gente conseguir repassar o que a gente faz hoje para quem está chegando. Se a gente não conseguir, a gente vai estar atolado de coisa para fazer. E a regra geral, eu sei que é essa, a gente não vai gastando, despendendo tempo para ensinar os outros, porque ensinar é difícil, gasta tempo e muitas vezes dá dor de cabeça, mas é necessário para a gente fazer segundas, terceiras, quartas pessoas. Então, a história do escritório é um pouco pautada nisso. A gente vai desenvolvendo e fazendo com que aqueles que estejam chegando acreditem no projeto, porque também, se não acreditar, vai chegar um momento que a gente vai travar. Então, eu acredito muito nessa troca de experiências e você ter o compromisso de você pegar na mão do estagiário, do advogado recém-chegado, para passar toda essa sua experiência, que aí você despende aí 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, mas você vai estar entregando a um advogado altamente preparado e muitas vezes até melhor do que você. Até melhor do que você consegue. Então, você vai deixando ali e você já vai alçando outros voos. Isso eu acredito. Isso requer não ter medo, né? Quem tem medo não repassa a informação. Mas fica com essa questão que você falou. A mesa sempre vai estar cheia e você nunca vai conseguir crescer, na verdade, né? Porque o teu teto é o teu tempo, né? Se tudo é com você, morre com você, não tem como fazer, né? Agora, essa questão do estagiário eu acho fundamental, porque você tendo esse olhar para trazer pessoas que têm uma afinidade comportamental, porque às vezes o estagiário ele ainda não sabe muitas coisas, ele ainda está no início da jornada dele de aprendizado. Mas aprendizado, para quem quer, ele vem, né? Quando a pessoa é esforçada, quando ela quer, quando ela se dispõe a aprender, ela aprende. O que você talvez não ensina é ela ter vontade. A pessoa tem que vir com essa vontade, vir com essa afinidade com a filosofia do escritório, os princípios, né? Ter um alinhamento aí, ter uma congruência de princípios para a gente poder se desenvolver. E aí, o céu é o limite, porque você vai encontrar pessoas com um talento técnico maior, com um talento comercial maior, um talento de manter relacionamento com o cliente maior ou lidar com a gestão. Então, cada um vai ter seu talento e somados a gente vira realmente esse grande time. Hoje, lá no escritório, a tua governança hoje, assim, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Você acha importante ter um CEO, porque você tem um escritório que já tem um porte considerável, né? Talvez seja o maior escritório do estado, né? Em número de pessoas. Não conheço um escritório que esteja maior do que vocês.
Ter um CEO contratado ou ter um sócio ligado com a gestão o tempo todo? O que você acha mais relevante ou as duas coisas juntas? Como que você pensa isso? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque é a realidade do escritório, né? Acho que cada um tem que obedecer um pouco o formato do escritório. Aqui em Sergipe tem escritórios tão grandes quanto o meu. Acho que talvez tenha até em número de pessoas, até escritório com maior número de pessoas do que o meu escritório. Não fiz essa pesquisa, mas acredito que talvez tenha. Mas nós tínhamos até há uns 3 anos uma sócia como sócia gestora do escritório. Ela foi contratada lá atrás, há 20 e poucos anos. Ela era técnica em contabilidade, então ela trabalhava em uma empresa no recursos humanos, e lá 25 anos, 24, 25, exatamente no retorno e na construção do escritório que eu tinha construído, que eu falei, e que eu também já tinha chegado de um escritório grande como correspondente, com essa filosofia de gerência, de você não misturar dinheiro de escritório com dinheiro pessoal, com um setor de cobrança específico do escritório, com um setor de RH do escritório, para você focar exclusivamente na sua atividade fim, que é fazer petição, fazer audiência, ter contato com o cliente. Então, cobrar o cliente, depois que chegou essa gerente, eu não passei a cobrar mais. Algumas tarefas que eram diárias, que me tomavam tempo, lá atrás eu enxerguei que não era interessante, eu tinha que focar na advocacia. E acho que foi uma decisão acertada. E ela ficou aí 20 anos, 21 anos, como gestora do escritório. Ela era gerente do escritório, mas, é claro, ela não podia ser sócia do escritório, porque só pode ser sócia naquela oportunidade enquanto advogada. E no percurso aí da trajetória do escritório, ela fez faculdade de Direito, passou, recebeu a inscrição, e tão logo ela foi inscrita, nós chamamos para ela integrar o quadro de sócio do escritório. E aí ela foi gestora do escritório ainda por mais uns 8 anos, digamos assim. E a gente tinha um cliente que era um cliente importante do escritório, um bom cliente do escritório, que esse cliente passou a exigir, trazer muitas exigências para o escritório e constituir um ranking de escritórios, de pontuações. Então, se você não atingir pontuação tal, você também ganha menos processo. Quem atinge um índice de performance maior recebe mais processo. Quem está no ranking mais embaixo recebe menos processo. Então, isso começou a impactar o escritório e a gente viu que precisava a gente estar sempre no topo da tabela. E quem estava tomando conta dessa carteira, depois de uns 5, 6 anos, a gente verificou que a gente não conseguia avançar. E a ideia foi minha, de que eu achei que para aquele cliente, eu tinha que ter um olhar de dono, tinha que ter um dono lá. Tinha que ter aquele que chegasse primeiro e saísse por último. Aquele que enxergasse o problema e falasse, tem que consertar isso. E com a autonomia e com a disposição, a vontade de um dono. E dito e feito. E aí a gente teve que fazer a opção de tirá-la da gestão do escritório, porque naquele momento a avaliação foi que talvez fosse mais interessante a gente conseguir um gestor do que conseguir alguém que tivesse as habilidades e peculiaridades próprias de quem pegasse na mão e resolvesse o problema. E também foi uma atitude acertada. A gente passou a atingir os índices de performance que a gente precisava, a gente recebeu mais processos e a gente ficou melhor visto pelo cliente. E aí a gente resolveu um problema, mas vamos resolver o outro. E aí vem um outro problema.
Para você gerir um escritório, não é gerir uma farmácia, não é gerir um supermercado, não é gerir um posto. Existe a peculiaridade de um escritório de advocacia em que você coordena uma equipe de advogados, estagiários, prazos, sistemas diferentes de cada cliente, exigências diferenciadas, cada gestor jurídico com um jeito, com um formato, com uma forma de pedir as coisas, com uma forma de solicitar e-mails, enfim, respostas imediatas. E aí a gente patinou, digamos assim, a gente patinou aí por um ano e meio, 2 anos, a gente conseguia acertar a mão, mas de um ano para cá a gente vem acertando. A gente acertou a pessoa, a gente contratou uma gestão profissional e ele é administrador e as coisas têm se colocado muito bem e a gente acabou acertando na construção dessa gestão, não por sócio, e sim por uma terceira pessoa que tivesse também um olhar de fora para dentro. Olha, aqui tem uma peculiaridade que tem que ser mais comercial, eu tenho que organizar administrativamente melhor, mas eu também tenho que enxergar que eu não lido com lido com uma categoria diferenciada, especial, com suas diferenças. E esse gestor submetido ao conselho de sócios. Isso. Nós temos praticamente, eu sou o sócio gestor do escritório, a gente estabeleceu algumas diretrizes aqui, algumas mudanças, e hoje eu sou o sócio gestor, mas a gente tem reuniões quinzenais do Conselho de Sócios. A gente tem uma reunião do Conselho de Sócios também com o financeiro para fazer avaliação financeira mensal do escritório e as coisas têm evoluído bem. O escritório hoje também conta com uma empresa de marketing, que a gente também tem quinzenalmente uma reunião de definição de estratégias e avaliação do que vem sendo feito. E eu diria que o escritório hoje vive um momento de muito amadurecimento, de muito pé no chão e sabendo, ou pelo menos procurando saber para onde a gente quer chegar. Uma vez eu estava fora do Brasil, aqueles eventos de ALA, né, que eu sempre fui muito, e tinha esse ponto que você está colocando aí. Então, você hoje está na posição de managing partner do que os escritórios americanos são, né? E você tem um legal administrator aqui, que é um gestor administrativo, um jurídico, do mundo jurídico. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse evento que eu vi lá, a importância dessa dobradinha de managing partner e legal management, essa dobradinha que é você e teu gestor, o quanto que o afinamento de comunicação entre essas duas pessoas no escritório é importante, porque é isso que vai dar a robustez de entrega para o conselho. Porque é isso, né? Trabalha-se aqui, faz o tático, toma a decisão, faz o que tem que fazer. E aí o conselho validando, ou dando a diretriz, ou dizendo qual é o projeto, o que a gente vai, enfim, precisa trabalhar agora, o que é uma prioridade ali. Então, assim, realmente é um ato de maturidade. E, assim, eu te conheço há muito tempo, conheço o escritório, né, de perto. Essa tua sacada há 25 anos atrás de ter uma gestora, isso, assim, realmente foi muito revolucionário e pode ter certeza que isso trouxe vocês aqui. Porque é isso, senão você estava ainda, talvez, naquele começo que você precisasse de liberdade para poder fazer aquilo que você sabia fazer de melhor, você ia ter que fazer coisas que estão dentro do pacote, não tem jeito, né? Tem que fazer, tem que entregar, tem que ligar, tem que cobrar, tem que fazer enfim, 1000 coisas. Não tivesse dado tanto espaço de tempo para desenvolvimento, né? Então, assim, orgulho ouvir isso e saber que vocês estão nesse caminho tão bonito de evolução, né? Eu fico realmente orgulhosa de saber que a flecha está só apontada para cima, né?
você não pode ser só orgulhosa por saber não. Você tem que estar orgulhosa porque você é parte indissociável disso tudo. A gente fez uma consultoria com você, eu acredito que isso aí deve ter uns 10 anos, 12 anos, Ainda talvez na por aí. sede antiga, né, Augusto? Então, ainda Isso, na sede isso, antiga, né? isso. Isso entre uns 10 a 12 anos, eu acredito que tenha mais ou menos isso. E, assim, a sua consultoria ela foi fundamental para tudo isso, para essa construção, para esse amadurecimento. Eu me lembro que você participou ativamente da construção da ideia da gente ir abrir unidades em outros estados. Essa ideia eu tenho que acreditar a você. Eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo, mas eu precisava de um agente externo Um para empurrãozinho. convencer os outros sócios que isso seria bom, isso seria fundamental. Diria fundamental, necessário. Porque naquela época, Lara, e aí acho que também é importante dividir isso, que a gente tinha aqui um cliente que a gente sempre foi, não diria hegemônico, mas era um cliente que praticamente era a gente só. Esporadicamente vinha um outro escritório e tal, mas naquela oportunidade veio um escritório dois ou três escritórios de fora e entraram aqui em Sergipe, e aí a gente levou isso a você. E falou, olha, a gente está preocupado porque a gente vai ser engolido. E não era escritório pequeno, não, era só grande. Aí você deu a ideia, falou, olha, mas vocês também têm que se mostrarem grandes. Vocês também têm que ir para outros estados, porque assim é que você vai poder também competir em igualdade de condições. E dito e feito, isso aconteceu e com alguma disciplina ou algumas indisciplinas, isso efetivamente acabou acontecendo. Não, show de bola, isso aí. Mas ver acontecer é ato de vocês, assim. Eu acho que isso que é o mais incrível. Já indo para o nosso terceiro ato aqui do nosso papo, Augusto, porque se deixar a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando e tem assunto, né? E é sempre muito gostoso, né? O tempo passa e a gente nem vê. A gente está aí 2023 já no segundo semestre, uma virada de semestre. O tempo aceleradíssimo, a vida acontecendo assim numa velocidade da luz. E a gente já tem que começar a olhar para 2030, que é logo ali. E a gente está passando por uma série de mudanças no mercado, na sociedade. A gente é alvo, né, de tudo que acontece em volta. Na advocacia, a gente está, como você bem pontuou já mais cedo, né? A questão hoje de uma tecnologia que está abraçando todas as nossas atividades de uma maneira muito forte, mas a gente ainda precisa de pessoas dentro do escritório e essa continuidade, essa evolução. Então, daqui 7 anos, talvez você queira outras coisas também e você vai precisar ter pessoas do teu lado já preparando outras pessoas, outros estagiários que chegam, aspirantes a futuros sócios, talvez. Enfim, a vida vai seguindo, né? Perenidade é o que a gente busca, né? É um escritório que é maior do que as pessoas que o compõem hoje. É isso que vai dar essa sensação de imortalidade, né? Que eu acho maravilhoso, eu acho que é por aí. Como é que você vê, assim, considerando que hoje a gente tem gerações diferentes também dentro do mesmo ambiente, né? Então, você é de uma geração antes de Constituição de 88. Aí você tem teus sócios que foram estagiários de você, que é outra geração, já é outro momento. Deve ter gente também mais novinha do que eles já ocupando espaço. E realmente, assim, mundos diferentes não colidindo, mas tendo que conviver. Muda alguma coisa para ser sócio em 2030 do ser sócio em 2023 e ser sócio em 2003 ou 93? Sim, o mundo ele está em diária e eterna mutação, né? Mas assim, a essência, eu acho que a essência não muda. É a minha percepção, a essência. É claro que a gente vai
tendo que se adaptar a alguma. Eu costumo dizer que a gente precisa se reinventar todos os dias, né? A gente precisa enxergar mais da porta para fora do que da porta para dentro. A gente tem que verificar o que está acontecendo no mundo e a gente se adequar a algumas mudanças e realidades. Mas a gente não pode mudar a nossa essência, de forma alguma. A gente pode se acostumar, a gente pode se adaptar, a gente pode ter novos olhares, mas a essência ela tem que ser a essência da honestidade, do compromisso, da determinação, da responsabilidade. Isso a gente sempre vai ter que exigir e a gente sempre é exigido disso, né? A gente tem que falar a verdade, sempre é o melhor caminho. Você maquiar a informação, você ir despachar e ter uma conversa meio atravessada, uma hora isso vai aparecer. Então, acho que a credibilidade, o estudo, o investimento, você tem que investir, porque a gente também percebe, e não é coisa da minha geração ou da nova geração, que às vezes a gente tem esse defeito, né? Esse vício de falar, não, na minha geração era diferente. Não, eu acho que a gente tinha um outro formato de enxergar as coisas, né? A gente foi educado de uma outra forma, mas ser honesto não cai de moda, ser determinado não cai de moda, você investir no que você acredita não cai de moda. Isso vai sempre acontecer. Então, eu acredito muito nisso. Acho que eu quero um sócio. Qual sócio você quer? Eu quero um sócio que seja comprometido. Talvez eu não queira mais um sócio que cumpra horário. Talvez um sócio que ele fique dentro de casa e que ele me produza mais do que ele estivesse dentro do escritório. Ótimo. Se eu tiver um sócio que ele for melhor do que eu, em termos de network, de facilidade de se relacionar, de dar palestra, de se posicionar em rede social, eu quero. Eu quero um estagiário que ele esteja antenado e me traga informação para eu poder também entrar na onda. Eu me reinventar através de informação que ele me traga. Mas ele tem que me trazer, né? Se ele só esperar, se ele for cumprir horário, se ele for... você marca para sair 5 horas, 4h30 ele já está pronto para ir embora. Se você pede uma coisa a ele, ele bota corpo mole. Independe da idade do tempo. É compromisso, é comprometimento, é lealdade, é olho no olho, é você pedir uma coisa, a pessoa se entregar de verdade, independente de dia, independente de hora. Cliente, você falou agora há pouco que cliente, ele quer as coisas. Teve uma oportunidade que um cliente ligou para uma advogada aqui do escritório, ligou 9h30 da noite, e era um cliente, no popular, um cliente chato, enjoado. E ele ligava, ele tomou uma e ficou meio cheio e ligou para a advogada aqui do escritório, e ligou para ela 9h30 da noite. E ele ligava, mas ele estava realmente, saiu uma decisão, ele estava agoniado, acho que tomou uma já para afogar mágoas e queria falar, desabafar. E ele ligou para mim, falou, estou ligando para fulano de tal, ela não está atendendo. Aí eu falei, espera aí que agora ela vai atender. Aí eu liguei para ela, falei, olha, fulano de tal já ligou aí, pode ver aí no celular, e já ligou aí há 15 vezes, você não atendeu, e me desculpa, mas advogado, infelizmente, ele não tem hora, porque esse cara só vai conseguir dormir, ele só vai conseguir ficar tranquilo quando o advogado falar com ele até mesmo coisa desagradável, mas ele quer ouvir do advogado, e acho que é o nosso compromisso. Então, o advogado de 8 a meio-dia, de 2 às 6, complicado. Se o advogado querer crescer de 8 a meio-dia, de 2 às 6, e que ele não trabalha no final de semana e feriado, aí ele vai fazer concurso, ele vai ter horário, ele faz o que ele quiser. Mas advogado, ele não tem horário. A vida inteira foi assim e acho que também não vai mudar. Porque se eu tiver um problema, não tem horário para eu ter o problema. O problema chega. Se eu estiver sem dormir
e por um problema, eu tenho que ter liberdade para ligar meu advogado para ele me tranquilizar, ou mesmo ele falar, olha, não tem jeito, você vai ter que ir por esse caminho. Não, Para e mim, enquanto a está gente te ligando, profissional é isso. agradeça, porque é sinal que você é referência na cabeça do cliente, é útil para o cliente e está ali para servir a tua profissão, né? Então, eu concordo plenamente, não tem horário. Claro que você ouvir não significa que você vai parar a tua vida para resolver se você fizer uma análise de risco ali, não é uma questão emergente. Agora, se for, você tem que correr atrás. Se for, você tem que ajudar, porque é o papel, né? Nossa, muito legal. Acho que é bem isso, também penso igual. Nada substitui lealdade, nada substitui compromisso, nada substitui vontade de querer crescer, né? De assumir as próprias responsabilidades. Eu acho que pode ser dos 2050, a gente vai estar precisando das mesmas virtudes humanas, né, Augusto? Porque é isso. Não é plano de carreira de sócio, né? É conquista dia a dia de espaço, né? Uma ambição saudável, honesta, comprometida, eu não vejo problema nenhum, né? Eu quero, sim, um advogado que seja ambicioso, mas não aquela ambição desmedida e que você queira passar por cima de qualquer pessoa, mas uma ambição que ela seja sustentável, que ela seja legítima, razoável, por que não? Sim. Saudável, né? Saudável. Tem que ter todos esses critérios, né? Para você chegar a algum lugar, claro que tem alguns acidentes de percurso aí, mas, de uma forma geral, as pessoas avançam como fruto e resultado de um trabalho desenvolvido. Ninguém cai de paraquedas. Pode ter um ou outro que caia, mas, de uma maneira geral, é bom sempre a gente saber a história das pessoas, porque ninguém chega a algum lugar destacado à toa. Tem uma história atrás disso tudo. Por isso que eu gosto tanto dos papos de sócio, porque a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? Essa pressa de chegar lá no topo, seja isso o que for, sem ter passado pela jornada de subir degrau por degrau, é uma ilusão, né? Então, cada papo que eu tenho aqui, realmente eu aprendo muito. Sempre muito bom trocar ideia, sempre muito bom trocar ideia com você, que você é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, como homem de ordem né, um profissional que foi atrás dos seus sonhos e todo dia luta por eles, né? Porque eu acho que é isso, né? Vai estar aí velhinho, me aguentando, e a gente vai estar lá, o que a gente vai fazer? Que projeto? Que não sei o quê, porque é isso, né? A vida é sempre essa grande, esse grande ponto de interrogação que a gente vai buscar o que ele vai ter de significado, né? Só tenho para te agradecer, tá? Porque eu acho que, assim, eu ia falar assim, fala uma última mensagem e tal. Você falou tão maravilhosamente esse último pedaço que, assim, qualquer coisa melhor que isso, só 2 disso, né? Mas é óbvio que eu tô brincando. Tua mensagem tá totalmente aberta, você tem a palavra. Lara, eu não preciso, ou melhor, preciso ratificar aqui minha admiração, o exemplo de profissional que você é. Você também é uma amiga mais do que querida. Essa nossa história de amizade é uma história exemplar. Eu fico muito feliz de estar no hall de seus amigos. E, por outro lado, essa questão do escritório, essa organização do escritório passa sim. A gente deve muito a você, porque você nos colocou no caminho. Nós já tivemos algumas consultorias. Eu já sou habitué das suas palestras e a gente sempre vai aprendendo a cada vez que a gente conversa. Então, eu fico muito feliz pela amizade, pelo companheirismo, pela nossa história, pelo também seu compromisso com a ordem. Você falou aqui sempre direcionando a mim, mas também você é uma mulher de ordem. Você tem um histórico de ordem aí de muitos anos, seja palestrando, seja
trocando experiências, seja levando conhecimento, o Brasil inteiro. Quem é que não conhece Lara Selle? Então, eu fico muito orgulhoso de ser seu amigo e fico também muito feliz, muito lisonjeado, muito envaidecido por ter sido convidado para bater esse papo aqui nesse canal seu tão disputado, de pessoas tão inteligentes, e generosamente você fez esse aceno para que eu dividisse esse espaço com você. Então, eu fico muito grato pela lembrança, e esperando, naturalmente, que todos tenham gostado, tenham se divertido um pouco com esses causos, com essas histórias, e que nada mais é do que apenas eu relatei aqui o que eu acho da advocacia, o que efetivamente aconteceu comigo, e passar um pouco que não existe modelo para ninguém, cada um faz a sua trajetória. O meu não é modelo, eu não quero ser modelo para ninguém, mas é a minha história. A minha trajetória foi tudo isso que eu coloquei aqui, nem mais nem menos. E acho que se é uma mensagem que eu posso dar para os mais novos, e geralmente a gente transmite mensagem para os mais novos, querendo ou não, é que não tem vida fácil, né? Não tem vida fácil. É você correr atrás dos seus sonhos, e a vida mostra isso. Quem corre atrás dos seus sonhos, alcança. Só quem não corre é quem não alcança. Existe a chance de não alcançar? Existe. Mas se você não se esforçar, ela não vai acontecer. Ninguém ganha na loteria se não jogar. E a profissão é a mesma coisa, ela é feita mais de incertezas do que de certeza. Mas você só vai alcançar algum objetivo se você for atrás dele. Seria essa a minha mensagem. Sensacional. Meu querido presidente, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. A casa é sempre sua, saiba disso. E eu tenho certeza que esse é mais um dos nossos grandes encontros e projetos, porque você sabe que você pode contar comigo sempre, tá bom? É sempre que é mais verdadeiro. Um grande beijo, um abraço para todos que nos assistiram. Obrigada, querido. Finalizamos aqui mais um Papo de Sócios, essa conversa agradabilíssima com Augusto, e entender a história de quase 40 anos, né, de advocacia, que a gente não chega onde está hoje, senão com fruto de muito trabalho. Então, eu agradeço muito a presença dele e já aproveito para falar para você, né, inscreva-se no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já traz aí um colega, uma colega advogado para ouvir e assistir também. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários trazendo aí as suas impressões sobre a sociedade de advogados e a vida de sócios e esse episódio, né, eu ficarei muito feliz em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar nossos nomes, meu, Lara Selle, da Selle Bertozzi, e do nosso convidado, Carlos Augusto Monteiro Nascimento, no LinkedIn. No próximo episódio, nós teremos mais um sócio fundador para bater um papo aqui, então acompanhe os nossos próximos programas, que vão ao ar a cada 15 dias. Então, nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá!